Salve, salve, gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu estou aqui com um convidado, uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer logo que assim cheguei aqui em Portugal. Ele que hoje está no cargo de presidente da Adonep. A Adonep é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ele também é engenheiro civil, é gaúcho e ele vai falar um pouco para a gente aí, né? Da sua terra, da sua vivência, um pouco do seu passado e, claro, o que é que ele faz aqui em Portugal, o que trouxe ele aqui a Portugal. Eu quero já apresentar para você Paulo Cunha. Tudo bem contigo, Paulo? Como é que tá? Olá, Seja bem-vindo. como é que vai? Tudo certo Tudo contigo? bom? Tudo bem? Maravilha. Tudo bem, tudo na paz. Você é de que cidade mesmo? Lá de Eu sou lá da cidade do Alegrete. Alegrete? É, Alegrete fica perto de onde? Ó, fica perto de Los Libres, lá na Argentina. Bem eu- pertinho de Libres. A gente ia muito lá. eu uma vez eu tive, né, quando eu tive pela última vez em Gramado, Certo. fomos até Porto Alegre. Porto Alegre alugamos um carro e fomos até a cidade de Riviera. Riviera. Riviera, No que já é Uruguai. divisa com o Uruguai. É. Né? Que Minha mãe é de lá. No Meus meio parentes, no meio da minha praça. avó, No meio da praça tem a divisão do país, né? Tem. Interessante. Tem a praça lá e tem Riviera. uma torre lá, que de um lado já é o Brasil, o outro Isso. lado, o Uruguai. Achei Inclusive, a gente interessante. tem terra lá. Tem terra lá? Riviera tem, na Pô, que divisa. legal. Que lá, minha avó é de lá. Ah, vamos lá, porque lá tem uns shoppings a céu aberto lá, né? Que vários, para quem gosta de comprar perfumes, roupas, sim. um monte de coisa, tem um. O shopping é uma rua que é o shopping, né? É. São várias lojas, mas é na rua mesmo assim, e é super interessante. E você fica mais para cima, fica mais. Mais para cima, ali mais perto, dali é da Libres, né, na Argentina, né? É. 140 quilômetros lá do Alegrete. É porque ali, Mas a gente ia muito lá. é porque ali o sul ali, né? O Uruguai já fica um pouco mais distante. Divide ali o quê? É Uruguai, Argentina, tem mais ali? Paraguai, né? Paraguai também, ali é uma divisão ali, divisão, né? tudo é coligado ali com Mas é isso. a divisa do Brasil. É. Então, mas você sempre viveu lá antes de vir para Não, Portugal ou eu não? fiquei lá até 13 anos, 14, É. depois fomos para Mato Grosso. Mato Grosso? Foi para Rondonópolis, cidade lá que na Lá- época era bang bang, né, vamos dizer assim. Por que assim, Bang Bang? Porque era uma cidade, conheço essa era uma história. cidade super perigosa, e aí, em 1970, uma cidade perigosíssima, era muita gangue, Isso é por quê? Por causa do ouro, da muito extração? ouro, Eu imagino extração que de sim. ouro. Meu pai, inclusive, tinha duas balsas enormes que Que fazia o transporte fazia, do pessoal. ele pegava os diamantes no rio, descia para buscar, Que perigo, hein? com escafandre, né? Aham. Era duas balsas gigantescas. Mas também não foi muito bom porque os caras roubavam muito. É isso que eu tô material. falando, é um perigo, né? Eles roubam o material. É. Ele pega, engole, sabe? Nesse nível. A gente assistiu isso, Foi. teve uma novela que chamava Irmãos Coragens, Aham. que eu assisti a segunda fase, não foi a primeira não, a segunda fase, quando eu era menino eu gostava de assistir novela, e tinha o Diamante, né? Diamante, E lá o pessoal que trabalhava, às vezes, engolia, escondia, Nossa. era uma confusão. Ele E aí, tinha que ter um capanga, para você ter ideia. Ele não podia dormir com medo dos caras matar ele também lá dentro do local. Porque Nossa. quando ele pegava o material, ele ficava com ele até depois para ir para a cidade vender. Então, ele contratou uma pessoa que ficava praticamente acordado de noite, e de dia ele não trabalhava, era dormindo, Nossa. para poder vigiar ele. Fora os outros que engoliam as pedras, né? E aí, fora os outros que às vezes se contratavam segurança e o próprio segurança que armava também, Pois né? também O tem negócio esse não é perigo. fácil, não. É uma Mas coisa- isso você era menino nesse tempo. Não, esse tempo eu era menino. Você Aí ficou quanto tempo lá? eu fiquei lá nessa cidade, ficamos 10 anos. 10 anos. E depois fomos para o Acre. Que é perto, né? Não, o Acre é muito distante de Não? lá. O Acre de lá dá 1.500, 1.600 quilômetros. Eu sou muito bom em geografia. É. Sou muito bom em geografia. Fomos para o Acre porque, veja bem, lá É. meu pai sempre foi topógrafo, né? É. No Rio Grande do Sul, ele fez faculdade de engenharia, de Minas, né? Aham. Estudou com o Juscelino Kubitschek, Ó. era amigo dele da faculdade. Olha aí. E até convidou ele para Brasília na época, na fundação e tal. Ele não quis, porque eles andaram brigando. Tem uns contratos, até depois eles não deram certo. Desandou.
Mas aí foi para o Acre e já começou com topografia e tivemos uma grande empresa no Acre e fizemos. Então veio então do seu pai essa questão de você ter também estudado a engenharia Foi civil, veio justamente para ser o engenheiro da empresa, da empresa do seu pai. porque a gente contratava, pagava um engenheiro para ser o responsável técnico, né? E eu pensei, falei, vou fazer engenharia, meu irmão, outro fez medicina, outro fez outras coisas, e eu fiz engenharia para ser o engenheiro da empresa. E a gente ia muito bem, até deu muito certo. A gente, pra você ter ideia, tinha 14 equipes fazendo serviço, era uma coisa louca. Chegamos a medir 500 mil hectares de terra. Nossa, E nossas terras que a gente já tinha, já estava chegando em 100 mil hectares, só terra da empresa. Era muita terra. muita terra. E tinha terra próxima à cidade. Eu tinha documento que eu me lembro, no meu nome, 732 hectares dentro da cidade. Então você tá rico, Ah, mas aí vendemos tudo. vendeu tudo. E o que Nossa, foi que aconteceu assim? doença na Ah, família, foi uma aí. coisa louca e começou a perder dinheiro. Invasão de terra lá no Acre. Nós Hum. tivemos 20 mil hectares que nós perdemos praticamente tudo. Até Por hoje, quê? recentemente, tem Não é. esses confrontos de Veja terra e bem tudo como naquela é que região. funciona lá. Cada invasor, se você quiser tirar, você tem que dar 50 hectares para ele. Ainda medir a terra dele. Repara que como é que eu ia parar com isso? Tinha essa terra que foi invadida, 20 mil hectares, não tinha como eu pagar indenizar, Aham. porque ia ficar mais caro do que eu vender a terra. E aí não conseguia vender porque estava invadida. O INCRA tomou a terra e na época era uns 2 milhões que foi a indenização, na época, né? E foi daqui, foi dali, demorou 10 anos para pagar. E quando fomos receber, virou 200 mil. Nossa. De dois. Foi no tempo do Cruzeiro aí? Foi no tempo É, do tempo do Cruzeiro, né? Cruzeiro. Nossa, que Tempo que a situação. inflação era 30% ao mês. Ao mês é porque Não sei se a inflação era 24 horas, né? era coisa Você assim, nesse comprava um nível. negócio no supermercado hoje, eu lembro que eu era criança, mas eu É, acompanhava isso. Comprava hoje, era um valor. Amanhã já não tinha aquelas maquininhas, né? Que é, era de rolo assim, que sim, passava para tinha. trocar os preços todos os Trocava dias. todo dia. Era um negócio terrível, né, cara? É, Depois que veio. O real veio quando? Em 97, 98? o real é por aí, nessa É, eu lembro época. que foi, acho que foi em 98, É, 97 a 98. Aí eu lembro que uma moedinha de R$ 1, nossa, tinha um valor gigantesco, era o quê? Era 2.750 cruzeiros. porque Eu lembro disso. ele multiplicou por 1.000, me parece, na época, né? Para se transformar em real. Porque estava Era completa. muito mais, é porque R$ 1, na verdade, era o valor de US$ 1, Era. Não, né? estava Então, pau a pau. então, em termos de Realmente. cruzeiro, era muito mais. Um real era 2.750 cruzeiros. Cruzeiro, Eu lembro Foi, disso aí. foi, Por foi. quê? Eu era menino, né? Eu era menino nessa época. Eu tinha o quê? Sou de 81, eu tinha o quê? 15 anos? Por aí. Pois. Tô ruim da conta agora. É, Eu sei esse que. é. E eu trabalhei com carrinho de mão na Aham. feira. E sempre a gente ganhava, né? O dinheiro e tudo. Eu lembro que quando mudou, sempre era R$ 1 que a gente ganhava. R$ 1 valia esse valor aí. Então, Então era muito dinheiro R$ 1 pra gente naquela época ali. Mas depois, mas é. o real agora perdeu o Uhum. valor totalmente, né? Agora você vê a queda, como é que tá, né? Pois o Já negócio tá estamos difícil. chegando a quase 6, né? Uma moeda de, 6 por um. uma moeda de um euro lá no Brasil, você vai pegar 6 e pouco. 6 e pouco já. É, É. o negócio tá difícil. Mas então, quando foi que você saiu então de lá para Então, viver a tua vida? saímos de lá em 1970, fui para Goiânia. Houve um acidente que marcou muito. Em 1970 eu estava com 15 anos. Tinha voltado do Rio Grande do Sul. Fomos para lá e houve um acidente com meu irmão, que ele tinha 17 anos. Ele é lutador de karatê, né? É, E um dos professores lá acertou um golpe nele no pescoço. nossa. Foi no médico. Estava morando com outro irmão meu mais velho, lá em Goiânia. E o médico avaliou tudo. Não, pode ir para casa, está tudo bem. Mas tinha rompido uma veia. Nossa, meu Deus E do em céu. 3 dias ele entrou em coma, porque aí encharcou os pulmões. Porque tava vazando então Foi, ali, foi. perdendo então, E aí tava com uma hemorragia interna então. foi. E aí ele veio a óbito, como a família tinha muito recurso, nossa família,
foi de avião lá e tudo. E processamos os médicos, que eram 10 médicos. Virou uma confusão danada, porque eles foram negligentes, na verdade, né? E aquilo transtornou minha vida, rapaz. Porque Pra se você tivesse ter ideia. percebido ali aquela Foi, na situação, tinha hora, evitado, tinha né? Tinha feito a evitado, na cirurgia hora. ali, evitado. Tinha na hora, tinha feito tranquilo. Mandou de volta. Ah, não, passa alguma coisa no pescoço, né? Uhum. E aconteceu isso. E aquilo perturbou a minha cabeça. Por quê? Veja bem que eu fiquei em Rondonópolis, mas dos 15 aos 18, eu vivia desenterrando meu irmão no cemitério, tu acredita? Poxa, Eu- explica isso aí, que Foi situação? uma Como coisa assim? mais... E era real. Imagina que não era uma coisa... Toda noite eu dormia e já saía para o cemitério como se fosse... Tipo sonâmbulo? Não, não era sonâmbulo, era Ah, sonho. ao sonho. Era um sonho, Ah, um que te sonho levava lá, mas era algo real. real. Eu lia lá, toda noite eu tinha que escavar o túmulo. Escavava, tirava ele lá de dentro e falava, rapaz, sai daí que tu não está morto, não. Que situação. E era um sonho que demorava tanto, que você sabe que um sonho da gente demora em torno de 40 minutos, né? A média, né? Mas só que ele pode, na transfiguração, ou outro nome possa dar, corresponder a um dia ou 2 dias. Sim. Embora que seja 40 minutos só, veja bem. Então, eu desenterrava ele ficava vivo e a gente ia brincar, ia para o Rio, sabe? Vários lugares que a gente gostava de ir lá em Rondonópolis. E assim era, rapaz. Imagina, 3 anos. Ou seja, então No você ia, sufoco. ia dormir e acordava todo dia cansado. Cansado. Todo Porque dia era assim. eu não sei, Era. você, quem tem tipo de sonhos assim, Sim, de atividade e tudo, parece que eu realmente vivi. Quando eu tenho um sonho de uma situação de atividade física, eu acordo como se tivesse de fato praticado aquilo lá. E você tinha Sim, tinha. essa impressão aí? Tinha essa impressão. Era assim, direto. Então, depois eu fui para Goiânia. Imagina que coisa mais estranha. Meu pai depois me mandou estudar no próprio colégio que meu irmão veio a falecer devido ao professor lá da escola, né? Aham. Que é o colégio Ateneu lá, Ateneu Dom Bosco, em Goiânia. Aí estudei lá 1 ano, nesse colégio, e depois fui para Brasília. Aí fiz o vestibular lá, não passei, aí fomos... Como a gente tinha muito dinheiro, onde que a gente falava, quero morar em tal lugar? Ah, pode ir, quer comprar apartamento? Compramos apartamento. Tinha um apartamento no Rio de Janeiro que tinha 6 quartos, só para você ter ideia. Ué. Era meu. E eu fui para o Rio de Janeiro, achei bonito. Rapaz, achei bonito aqui, então mora aí. Deu carro, tinha tudo. Sabe que Você tinha quantos irmãos, Paulo? Eu tinha 5 irmãos. Família de 5 irmãos. 5 irmãos, eu 6, né, na Aham. época, né? Mas aconteceu esse acidente com esse irmão, aí ficamos 5. Aí depois eu ainda perdi outro irmão que fazia arquitetura, morava no Rio de Janeiro. Eu já estava no Acre na época, e ele veio a falecer também com a doença, esse daí já foi doença, com 25 anos mais ou menos de idade. Já estava terminando a arquitetura. Eu terminei engenharia no Rio de Janeiro, que eu fiz no Rio de Janeiro, fui para o Acre justamente por causa da empresa, né? E a empresa estava crescendo muito. Aí você acompanhava, então, o Mas projeto da empresa. a empresa cresceu muito, mas entramos numa situação complicada. Veja bem, eu peguei um serviço do INCRA, que era numa cidade já extrema lá do Acre, que é Cruzeiro do Sul. E eu fui fazer, era só de avião. O que eu fiz de viagem de avião, 600 quilômetros de distância, mas a BR-364 lá era Acabada, destruída. destruída. Então eu alugava avião direto para levar os funcionários, tudo aquela coisa, serviço grande. Mas, na época do inflação, 30%. E o INCRA, eu fiz uma vacilada, na verdade. Entrei na confiança antes de receber a ordem de serviço. Como assim? Eu entrei, já estava ganhei a concorrência. E Tipo, você fez a licitação, tinha ganhado? já ganhei aí eu comecei o serviço sem chegar a ordem. E eles, quando viram que eu tinha começado, eles falaram, então agora não vamos dar a ordem agora. E me enrolaram para poder pagar, porque aí atrasa a primeira parcela, porque eles não pagam antes de você executar um serviço. Você executa uma parte e recebe. Você tem que ter um dinheiro para começar. Sim. E era um serviço grande, tipo na época de uns 400 mil, mais ou menos. Na época, 400 mil era dinheiro. Isso já era no real? Isso foi quando? Que ano? Foi em 80 e... Não, aí era Cruzeiro. Era Cruzeiro. Na época da inflação louca. Então, o que aconteceu?
Eles me demoraram muito para dar a ordem, deram uma ordem um mês depois e tal, mas aí, para poder liberar a primeira parcela, foram 6 meses. E eu pedi um empréstimo de 150 mil no banco, e quando entrou essa parcela, mal dava para pagar os aviões. E começou a virar uma bola de neve, rapaz. O que aconteceu? Quando eu percebi, eu estava devendo 1.500.000 para o banco. Meu Deus, o que parecia ser algo bom se transformou num pesadelo. Como eu tive que. Eu cumpri meu negócio, falei, vou até o final. Vendi carro, vendi caminhonete, vendi tudo. Vendi a terra, igual eu te falei, muita terra para poder pagar. E o cara que foi o avalista também entrou com mais de 500 mil. Que situação. Que ele pagou para mim. Eu zerei tudo e entreguei o serviço. Nossa. Mas aí a empresa ficou fraca. Ele já não tinha capital para suportar obras grandes. Aí veio a época dos equipamentos mais modernos, e aí não dava conta mais de comprar, porque custava na época 30 mil cada um teodolito, que é estação total, que chama hoje, né? Então, tinha capital mais para comprar. Começou. Tá. Aí o que eu fiz? O negócio desestabilizou, entrei na Procuradoria do Estado como engenheiro e fui fazer a divisa do Estado, repara. Fui o presidente da comissão do Acre. No caso, você passou, então, a ser um funcionário público? Você fez o quê? Fez como é que diz hoje, que muita gente estuda para passar na... Concurso público? Sim. Então, você fez o concurso e foi contratado? Fui contratado, e aí o que acontece? O Acre, você sabe que o Acre foi tomado da Bolívia, na verdade. O Acre não era do Brasil. Na verdade, nós tomamos o Acre da Bolívia e dissemos que ia fazer a Estrada Madeira Mamoré e mais outras coisas em contrapartida. Nunca foi feito nada. E o Acre não tinha divisa, só no papel. Então nós fizemos uma comissão chamada Comissão Tripartite para delimitação do Estado do Acre. E aí foi quando eu fui empossado presidente da comissão e nós contratamos o IBGE. Porque naquele tempo não tinha GPS, era GeoCiver. Para saber isso, no caso, para saber a divisa. Porque tinha que marcar todos. Eu viajei o Acre todo. Fazer a demarcação total. Eu viajei o Acre todo de helicóptero. Imagina aquele monte de helicóptero da FAB. Tinha 2 helicópteros à disposição, foram 6 meses de serviço. E um helicóptero da menor, que era um Learjet. Esse era do governo de Rondônia. Ele forneceu para nós, então era direto viajando de helicóptero da FAB, 2 da FAB, à nossa disposição, e nós fomos em todos os locais onde era para implantar os marcos. Porque os marcos chegavam no local e descia o material. Fazia demarcação de território ali, divisa de território. Foi marcado toda a divisa do Estado. Tudo de forma manual. Ia com o helicóptero, parava lá e fazia manual. Descia o pessoal. E o mais interessante era para determinar as coordenadas do ponto. Hoje tem um GPS, você marca na hora, né? Não, sabe quantos dias? 13. Nossa. Esperando o satélite passar de madrugada, a gente ficava esperando com aquelas folhas, todos os cadernos dos Estados Unidos, que falava satélite tal, passa tal hora e tal, marcava lá e tal. No final desses dias fazia aquela média, aí determinava coordenada do ponto X, Y, tal. Fechou, já sabia a coordenada. Marco tal, coordenada tal. Imagina quanto tempo que foi isso. Que loucura, viu? E o pior não era isso. Região da malária, rapaz. Muita gente morreu ali com a malária. Os funcionários nossos morrendo de Muita malária. gente morrendo. Nossa. E eu, graças a Deus, entrei naqueles negócios tudo, nunca peguei uma malária. Mas eu tive funcionário. Eu tive até o coordenador geral do IBGE que morreu de malária lá. Vixe, aquela região até hoje ainda é perigosa, né? Para ir para lá você tem que tomar vacina, tem que se imunizar, é um negócio sério. Foi no Acre que recentemente teve a divisa do plebiscito, alguma coisa assim? Você vê que eu sou muito mal de geografia. Então, veja bem, e essa parte do Brasil, infelizmente, eu não conheço. Essa parte também, eu estava lá na época, chamada Extreme Nova Califórnia, é uma região que fica perto do Rio Madeira. Então, ali seria a divisa com Rondônia, certo? Mas a Extreme Nova Califórnia era de Rondônia, na verdade, essas 2 cidades. Mas só quem
quem sustentava a cidade era Rio Branco, porque o rio era muito largo, não tinha ponte, recentemente fizeram. Então, Rondônia não conseguia dar suporte para essas duas cidades. Então, dentro dessa comissão tripartite, nós também delimitamos lá e colocamos Extrema e Nova Califórnia dentro do Acre. Rapaz, aí você não sabe a briga. Aí que aconteceu a guerra, porque os caras, Rondônia já queria de volta. Falou, não, isso aqui é meu. Mas você não dá nada aqui. Aqui tudo é do Acre. E aí foi feito o plebiscito e eles ganharam. Que aí teve o plebiscito e aí... eles ganharam e aquelas duas cidades ficaram para Rondônia. E virou nada. Porque eles não dão conta de dar Rio Branco já é divisa ali também com o Peru, né? Não, não? Peru sim, é muito bom. Mas é divisa ali. Santa Rosa do Peru, vamos lá. Santa Rosa do Peru é uma cidade que tinha, na época, uns 300 habitantes. Na época, para você ter ideia, para se tornar uma cidade, que era uma vila, né? E eu precisava que ela se tornasse uma cidade. Então, na Procuradoria do Estado, na Procuradoria, falei com o procurador, falei, ó, essa cidade está tomada de peruano. Era tudo índio lá dentro. A gente tinha para mais de 500, 600 índios morando tudo em casinha, de qualquer jeito lá. E eles estavam invadindo. Daqui a pouco aquilo não era mais Acre. Em que a gente tinha que fazer? Tinha que lançar a divisa. Foi então que mudamos a legislação. Passou de 4.500 para 1.500. E agora, para botar 1.500 pessoas, que só tinha 500 indígenas. Aí soltou uma documentação lá em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, outras cidades, que quem fosse para Santa Rosa, para a região, ganharia uma casa com tudo. E aí foi fabricada. Então formou uma cidade nova lá, então. Uma cidade. Com esse povo. Virou uma cidade migratória mesmo. O vereador de lá, que foi uma graça, quando foi. Imagina uma cidade daquele tamanho, que o Brasil tem essas coisas estranhas, né? Uhum. Uma cidade daquele tamanho, que era uma cidade fabricada na época, que tinha, parece que era 6 ou 9 vereadores. Tinha mais vereador do que a gente. Tem vereador lá que foi eleito com 10 votos ou 15, não me lembro. Meu Deus do céu. Foi porque não tinha quase. Que era pequeno ali, poucos demais. Habitantes ali na. Então, aí se formou. Então, que loucura isso. Né? Ficou Santa Rosa. O Brasil tem disso. Santa Rosa do Purus. Até porque o nome que nós colocamos lá é o nome da região, Santa Rosa. Quando foi passar para o IBGE para regularizar, não passou. Porque no Brasil é um pouco diferente daqui, que aqui você põe. Eu não sei, você sabe que rua aqui, o nome de uma rua tem em vários lugares. Inclusive, já teve pessoas que eu convidei para vir para aqui, que é a rua Avenida das Forças Armadas, e o pessoal foi parar lá em Almada. Já aconteceu isso comigo até. Mas lá, por exemplo, você vai botar, emancipar uma cidade. Enquanto que a vila pode. Você vai emancipar uma cidade, ela, no caso, chamava uma vila Santa Rosa. Porque passa o rio Santa Rosa lá. Tudo bem. Aí colocamos a documentação e passamos a apreciação para se tornar cidade, já porque já estava com 1.000 e tal habitantes, que já tinha mudado a legislação. E não passou, não autorizou. E aí falamos, e agora? Vamos mudar o nome. Qual o motivo? Não, já tem uma Santa Rosa. Porque já tinha uma Santa Rosa no Rio Grande do Sul. Mas no Brasil tem disso, de cidades que estão em um estado ter o nome do mesmo nome de uma que está em outro estado. E nesse momento não passou? Não podia mais, naquela época. Não, até antes dessa época, um certo tempo, ainda podia fazer isso. Mas na nossa época, que não podia, já estava cancelando isso. Embora que não tinha essa internet, tudo que. Mas já cancelou. E aí falei, vamos fazer o seguinte: Santa Rosa do Purus. Porque lá é o Rio Purus. E aí, pronto, ficou. Homenageou o rio lá. E aí tivemos, que tem muito disso também lá no Brasil. Na verdade, Brasil. Eu assinei todos esses projetos. Imagina, todos os projetos para a criação de 13 novos municípios, porque o Acre só tinha 12. Então, aí nós criamos 13, 3 deles não passou. Esse passou, Santa Rosa, porque a gente mudou o nome. Mas os outros não passou. Não deu quórum, quantidade. Sei. Ficou insuficiente. Ficou, então, ficou como distrito 22, lá. Ficou como distrito, então, dependendo de outro município. Só 22 municípios
no estado do Acre. Então, fiz todos os projetos. Na época era na mão. Mas hoje já tem mais, né? Hoje já tem mais. Não, que eu saiba, não. Porque o território lá é grande, né? Que eu saiba, não foi criado nenhum município mais da minha época para cá. Eu não sei, entendeu? Não conheço aquela então, região. Esses documentos foram todos. E tem até uma história muito interessante lá no Acre. Não sei se tu já viu falar no Homem da Motosserra. O Homem da Motosserra é que o a lenda... Ideobrando Pascal. Já vi Se algo você parecido. entrar na internet, você vai ver o Ideobrando Pascal. Eu já vi talvez uma matéria, alguma coisa falando sobre essa lenda aí. Então, deixa eu te falar. É uma lenda É uma real. lenda. É uma O lenda Ideobrando real. vivia lá no meu escritório. É? O Ideobrando, o irmão dele, o Sete Pascoal, tudo. O Sete era meu dentista, para você ter ideia. Eles eram multimilionários e nós que medíamos todas as terras deles. O Ideobrando tinha avião. O Ideobrando, para você ter ideia, ele era o cara que era dono do Acre. Você já ouviu falar um cara ser dono? Ele era dono, mandava até no presidente. Nossa. Governador, no presidente não, no governador do Acre, ele mandava. Ele nem queria ser governador, porque ele mandava no governador. Era o cara mais famoso que tinha. Para deputado federal, ele era sempre o mais votado, porque ele era chefe da Polícia Federal. Da Polícia Federal, não, da Polícia Civil. Certo? Então, ele olhava os documentos das pessoas que ele... E tinha que votar nele. Ele sabia, sessão tal, vai ter que ter 10 votos da minha corporação. Se tiver 9, opa, vamos lá, tem alguma coisa aqui, vamos para o paredão. Vamos descobrir de onde foi e que... ele executava mesmo. Tem um traidor aí. Tem um traidor, o cara não votou. Tinha que ter mais de 10, né? Podia ter 20, 30, naquela sessão. Que ele pegava os títulos eleitorais de todo mundo. Por isso ele é sempre o mais votado, deputado federal. Mas não queria ser governador, porque ele que mandava em tudo. Mas ele andou... E governador ia ter que trabalhar muito. Vacilando um pouquinho lá. Ninguém denunciava ele. Porque se denunciasse, ele descobrisse... A pessoa pagava. Pagava com a vida. Mas andaram matando o filho dele. Eu estava, na época, morando lá. O irmão dele, um dos irmãos dele, playboy, que era morar no Rio de Janeiro, sei lá por onde, foi lá visitar, começou e tal, foi num posto de gasolina e alguém já querendo se vingar, matou o irmão dele. Pronto. Nossa. Esse cara aprontou, rapaz. Ele botou no Brasil todo uns anúncios. Quem achar o fulano de tal, porque eles só tinham uma indicação... De quem foi? Mais ou menos da pessoa. Um careca, não sei como, assim. Na época, 50 mil para quem dá a informação. Até que descobriram lá em Pium, no Piauí. Descobriram o cara. Descobriu, então, o assassino do irmão dele. Mas foi feio. Foi feio, por isso que ele foi preso. Na época, o Ideobrando foi preso, ele mais 50. Fizeram uma penal só para eles, chamado Papudinha. Porque Brasília não aceitou. Ia mandar os 50, porque na hora que descobriu... Brasília não quis receber o caso. Não recebeu. Passou para onde esse julgamento aí? Passou para lá, porque Brasília tem uma... Como é que é? Uma penal, que chama uma cadeia de alta segurança. Sim. E era para receber esses 50. Imagina que não era só ele envolvido. Tinha mais 49 junto com ele, irmão dele, parente dele, e todo mundo envolvido nessa trama. E aí o delegado, na época, quando ele fez essa atrocidade, porque veio à tona a atrocidade que ele fez para vingar o irmão dele. Como é que ele vingou? A pessoa descobriu, estava lá perto de Pium, falou, está aqui em tal lugar, na fazenda, fazendo uma festa lá, não sei o quê. Qual é o procedimento? Mata todo mundo. Meu Deus do céu. Com criança. Essa história eu não conhecia, não. Executou tudo. Pesado isso aí. Pesado. Foi quando entrou o desembargador lá, não me lembro o nome dele, agora me fugiu o nome, ele entrou pesado. Rapaz, o cara tinha que andar blindado, carro blindado na rua, porque daí eles iam matar o cara, né? Porque ele foi buscar, então, todos os culpados aí. Ele buscou tudo, e aí andava só de carro blindado, porque eles tentaram por tudo matar ele. Porque ele tinha tudo que... É o cara que mandava no Acre, vou te falar que... Só que ele vacilou demais, ele tinha que executar o cara. Esse fulano, como é que ele tinha que mexer com... Com pessoas inocentes, né? Pessoas inocentes. Foi quando esse Gersino, me parece que era Gersino, que era o mandante lá, o manda-chuva lá da parte da delegacia. E onde entra aí a história do negócio da lenda aí?
Não, eles falam que é lenda, que ele cortava com motosserra e tal. Então esse cara então morreu dessa forma aí, da motosserra, não? Ele era um cara que era muito honesto, vamos supor, comigo ele sempre foi. Ué, ele vivia lá, eu ia na casa dele, tomava café, ele ia lá, e todo o serviço dele era meu. Eu fiz até um serviço para ele, para você ter ideia, porque eu fazia divisão dos municípios, como fazia, os projetos eram meus. Ele falou, eu quero transformar do outro lado do rio, e no nome do meu pai, vai ser outra cidade. Aqui vai ser Rio Branco, atravessou o rio Acre, do outro lado é o nome do meu pai. Não sei o que, Pascoal lá, o nome do pai dele. Eu fiz o projeto. Eu falei, esse cara é louco, não passa isso nunca. Ele falou, não, mas eu quero, tu vai fazer para mim. E eu falei, na época, para você ter ideia, eram 5 mil, eu cobrei 20. Falei, é para ele não aceitar mesmo. Falei, já tem, toma aqui já 5, e que dia que você me entrega? Mas não podia falhar com esse cara, o cara era perigoso. Eu sabia, falei, esse cara... Não, você e o resto da sua família toda. Mas eu fiquei... Não, depois eles fizeram... Teve uma época que o Sete Pascoal, eu tive que tirar meu pai do Acre. Porque o Sete Pascoal, que é o irmão dele, nós fizemos uma divisa lá e erramos, parece que foi 50 metros, porque naquele tempo os aparelhos não era preciso, né? Não, rapaz, era 10 segundos, 20 segundos, o trem abre 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, abriu 10 metros, 15 metros, virou uma confusão danada. Eu falei, não, isso não vale nada dessa terra, está perdendo quanto de terra aqui, né? Não é tão valioso. E ele botou para pegar meu pai, ele queria assassinar meu pai. Misericórdia. E eu tirei meu pai, na época, nós afastou um pouco para esfriar, esfriou tudo. E tem mais história aí. Eu não sei nem se eu conto essa outra, que essa outra. Cuidado, vê o que você a conta aí. A outra é pesada. Vê o que você conta. A outra não sei, tem até no livro já. A outra tem livro sobre a história que tentaram matar meu pai. Misericórdia. Lá em Brasileia. E vou falar assim, Nine Fingers. Tá? Tentou matar lá, fez um comboio lá e matou um dos caras que era que eu avisei ele. Na época eu estava em Rio Branco, meu pai estava em Brasileia, e ele descobriu, falou, vem de madrugada de volta, 220 quilômetros, hein? Estrada ruim. Volta correndo para Rio Branco, porque eles armaram para te matar aí. Porque ele era o cara que mais media a terra e eu fazia os projetos para liberar o desmatamento. Imagina como é que era o funcionamento. E esses caras eram da parte daquele famosinho lá, que depois foi assassinado lá, que era lá de Chapuri. Não sei se tu lembra o nome dele. Então, eles fizeram uma reunião antes da primeira candidatura à presidência. Ainda estava angariando e tal. Aí ele botou lá no comício, o Nine Finger, botou no comício o seguinte, uma lei que ele inventou, que eu nunca achei essa lei. Companheiros, se juntar mais de 15 para matar um, não é crime. Misericórdia. Sabia que tem essa lei? Sabia dessa lei, não. Eu não sei não, onde que Peraí, tá ela? mas você falou o companheiro, ele é do Partido dos Trabalhadores? Companheiro, meu pai estava lá, rapaz. O pessoal do Partido dos Trabalhadores tem umas leis aí meio esquisitas, né? Aí meu pai estava lá, quem eram os caras que eles queriam matar? Porque, na verdade, quando eles fizeram esse complô lá, eles falou, é o Edi, que é o cara que mede as terras e aprova as derrubadas. Porque tinha aquele negócio daquela legislação maluca lá, que eles queriam proteger a mata. Sim, né? sim. Isso aí era para ter voto, para buscar voto. Então, esse cara aqui, esse é um. Só que ele não sabia que meu pai estava lá. Daí descobriu essa reunião. Aí ele falou, bom, o outro que vai ser assassinado é o cara que é o administrador do cara que tem mais terra no Acre. Claro que o Delbrando, igual eu te falei, ele é um multimilionário lá, mas não é o cara que tinha mais terra no Acre. Era esse cara que era o administrador e morava em Chapuri. 55 quilômetros de Brasileia, indo para Rio Branco. Meu pai... Estava na lista. Estava na lista, os dois, hein? Não sabia que dia. Meu pai, resolveu ir embora. Mas passou na fazenda de madrugada, 00:00, sei lá que hora. Avisou, fulano de tal, vamos fugir.
pega sua mulher aqui e foge, porque vamos esfriar o negócio que eles vão vir me pegar. Tá eu e você na lista. Por quê? Não, porque nós estamos desmatando as terras tudo e eles querem ganhar voto, que eles vão se candidatar. E aí quer crescer nessa... E aí meu pai foi embora para Rio Branco. Ele, não, Teddy, isso é besteira, larga a mão. E ficou. Rapaz, Não deu ouvido. 5 horas da manhã, pelo que se conta, que lá não tinha essa comunicação, não tinha telefone, a gente ficou sabendo... Achava depois. Eu fiquei sabendo de noite esse negócio. Aconteceu lá, eu estava em Rio Branco, meu pai chegou, eu fiquei sabendo de noite que aconteceu. Que o administrador das fazendas, que morava lá, foi executado na caminhonete, naquele tempo era Hilux, aqueles carros, aquelas caminhonetes. Ele saiu para fazer as vistorias nas fazendas e eles já emboscaram, tinha uns 30 pelos cálculos. Depois foram presos e teve sentença, só que depois deu em nada. Não, mas essa história que você fala assim é cabulosa. Cabuloso. Quem assiste, quem vê falando assim, parece até ser lenda, mas não é realidade. Não, é real. Mas essa realidade ainda perdura até hoje, porque ainda tem muitos casos de conflitos de terra, negócio de desmatamento. Você sabe muito bem da exploração daquela região ali, né? Então, eles pegaram ele retornando e foi executado barbaramente. Assim, loucura. Quase esquartejando o cara. Misericórdia. Aí a mulher dele ficou em casa, só era ele e a mulher ali na fazenda, moravam lá. E também gente que media as terras deles tudo. Na verdade, esses caras a gente fazia tudo. E eu fazia esses projetos para fazer o desmatamento, né? Porque tinha que ter esse projeto para liberar, para autorizar. E aí deu esse problema, a gente deixou esfriar, é aquela coisa que você deixa um tempo, né, sem... Baixar a poeira. Baixar a poeira. Deixa baixar a poeira. E descobriram quem era, eram uns 30 pessoas, 9 dos 30. Existe um livro sobre isso aí. Inclusive, o livro é da Marina Silva. A Marina Silva, infelizmente, ali tem sido uma vergonha. Eu votei na Marina, fiz campanha para a Marina na época. Também, na primeira também, eu votei para a Marina. Misericórdia, depois aquela mulher virou uma casaca mesmo. Era uma mulher que era um grande exemplo, né? Que defendia de fato a questão dessa questão do meio ambiente, a questão da palavra. Tinha saído lá né? daqueles partidos conservadorismo e tudo, mas depois não se entregou. E se entregou, voltou. Na verdade, ela foi comprada, né? Deram um cargo a ela de ministra, e aí foi que acabou realmente. No início, realmente, inclusive, ela teve um ministério que foi invejável, mostrava que estava fazendo um trabalho, mas depois, infelizmente, se corrompeu totalmente. É triste isso. Então, existe essa história, só que não cita nomes. Ele fala até que foi preso, não, foi indiciado e tudo, foi julgado, e ficou aqueles 9 que estavam envolvidos. E depois aí deu em nada, mas ocorreu. Isso foi real. E se meu pai tivesse ficado lá, mais um dia, bastava um dia ele ter ficado lá. Tinha virado história. Tinha virado também. Ele já... Dentro dessa situação eu não estou lembrando aqui o nome... Bom, esse também foi executado porque ele pediu para ser executado para ficar famoso. É um cara... Queria virar um marco ele? É um mártir, né? Aquele mais famoso da parte de... Não é o Chico, não? Chico Mendes. Chico Mendes. Chapuri. Ele foi executado tem até um filme, casa né? dele. Tem um filme, mas tem outras histórias que é meio controverso. Tudo combinado. Tudo combinado. Chico Mendes, para muitos, é um grande... E aí o administrador que eu te falei, que eu não estou lembrando o nome dele agora, que foi executado, é ali também na região do Chapuri também. Que loucura, viu? Mas é isso. Mas então, essa aí tu archivou lá para a tua história do passado e tudo. Mas então, depois que você saiu de lá, foi para onde? Não, aí... Você veio aqui para Portugal, vamos dar um pulo. Não, vamos lá, aí. vamos dar um pulo. Mas não vamos chegar em Portugal não, mas antes, porque eu sei que antes você tem uma história aí que é meia maluca. Porque para quem não sabe, segura aí, para quem não sabe, né? O Paulo Cunha já foi pastor, já se envolveu em outras religiões também, era devoto aí do homem do chá do Santo Daime. Isso, eu vou contar essa história. Vai contar essa história pra gente? Então, fala pra gente dessa história aí. Pesada, mas veja bem, antes de me tornar evangélico, né, no caso, fui diácono, pastor de Igreja Assembleia de Deus. Tudo. Isso foi onde? A tua conversão foi onde? Minha conversão no Acre. Veja que eu saio do Rio Grande do Sul, vou para Mato Grosso e vou casar com uma menina no Acre. Essa menina que foi me resgatar lá de dentro do Daime. Foi buscar uma índia. No Daime não sai.
do Daime. Sabe por quê? É. Só sai morto. Os caras falam, daqui tu sai, mas só sai morto. Porque aqui nós temos a Peraí. cruz da Caravaca. É uma facção, é? Não, é uma seita. Rapaz, Aceita, mas só que. os caras não querem que ninguém saiba. Não, até porque. Esse negócio é o quê? Algo oculto? Não, Como que é isso? É liberado, É. a federal libera esse tipo de religião. Ela fabrica, eu fabricava o produto, pra você ter ideia. É chamado o Asca, o Daime Divino, e fabricado com um cipó jagube. Imagina que eu subia nas árvores, tirava o cipó, tinha que saber o cipó qual era. É o cipó Não, é o cipó ou uma folha isso? Não, a folha é A chacrona. folha é a chacrona. O cipó é o jagube, é um cipó, mais ou menos uma espessura de 5 centímetros, vamos dizer, diâmetro, né? 5, 6 centímetros. Tinha que saber onde que ia tirar esse cipó, subia nas árvores, na mata. É. Tem que ser lugar na mata mesmo. Na Mata Virgem. Na mata virgem. Tirava o cipó, colocava nos tachos, aquele tacho enorme, e deixava cozinhar ali 8, 10 horas cozinhando. Já batia antes no tacape, esfarelava ele tipo uma carne de sol, bota lá e deixa cozinhar. Então você sabia preparar então o negócio? Sabia, eu fabricava. Você ficou quanto tempo lá, Paulo? Eu fiquei 2 anos, mais ou menos. Que loucura, 2 anos então Dentro da... E a gente vendia, ia para vender. A gente trabalhava lá com produção agrícola. Então, vendendo o produto, pegava minha caminhonete, ia lá, pegava o material, ia para a feira vender. Mas não vivia dentro, morando. É. Mas toda hora eu estava lá. Peraí, vendeu o quê? Dentro da igreja. Ia vender o quê? Não, produtos hortigranjeiro. Ah, tá. Eu pensei Vendia que na feira. o produto não poderia comercializar, não vendia. Não. Tinha Esse que produto, tomar lá dentro, então. Não, esse produto nunca poderia ser vendido, Ah. embora que alguém começava a comercializar. Depois aconteceu. Ele é assim: você fabrica o produto, você põe o jagube, deixa lá às 8 horas, depois você põe a chacrona, após ter fervido várias horas, 8 horas, você põe a chacrona dentro, deixa um tempo lá, meia hora, 30 minutos, para poder dar o prefixo que a gente chama, que vai dar o grau. Esta é a receita do chá do Santo Daime que o Paulo está passando aqui. Ô, Paulo, mas quem era o chefe dessa seita aí? Veja bem, começou com um cara chamado Mestre Irineu. Na verdade, ele foi buscar isso lá na indígena, lá no... Você conhece Mestre Irineu? Nem tu e nem eu. Esse Mestre Irineu, ele foi lá dentro das tribos indígenas e os índios até hoje fazem isso, né, para poder se preparar para as guerras. Então, se fortalecer. Então, ele toma o chá e diz que fica forte e tal. Será que é aquele que coisa. o Abericles tomava, não, para ir lutar? Escuta essa. Então, veja bem, a gente fabricava esse chá e depois que estava pronto, esfriava e engarrafava igual vinho. Nas garrafas, botava a rolha, tudo certinho, lacrava com vela, né? Para ficar bem, até porque vedado, bem vedado, e aquilo dura 5, 6 meses sem estragar. Então, no ritual, na igreja, tem igreja, tudo bonito, igreja. Dentro da mata. O nome é chamado assim mesmo, igreja? Ele chamava Igreja assim? do Santo Daime. Ou igreja da ayahuasca. Me diga uma coisa, essa igreja do Santo Daime é a mesma daquele lá que era explorador das mulheres, do João de Deus, não? Não. Porque lá eles tomavam também um outro produto, lá também não tomava? Não é esse também, não tem. É outra coisa? Outra coisa. Esse aí que você está falando do Santo Daime, 38ão, lá da Bahia. 38ão, ele falou num podcast, ele disse que ele tomava e via Deus. Não, é justamente a admiração. O cara toma, é tipo uma droga, só que a federal nunca conseguiu proibir. Ela tentou proibir, a federal, na época. E depois que ela viu que os componentes, ela tem os componentes, ela é diferente do efeito da droga, porque eu também envolvi em droga depois, de tudo quanto é tipo de droga, maconha, cocaína, tudo, mas o efeito da droga é rápido. Por exemplo, você cheirar uma cocaína, alguma coisa, é rápido, é em segundos. O efeito logo passa. E o chá do Santo Daime? O chá é diferente, ele demora uns 30 minutos para iniciar o efeito. E para acabar demora às vezes 1 hora. Misericórdia. Ou de 30 até mais, dependendo da pessoa. E a gente refazia. Por exemplo, vamos supor, estou lá na igreja, dentro da mata ou dentro da cidade, que tinha na cidade, na mata, e tomava,
Só que daí tinha uma situação. Se você está na mata, a igreja da mata, do mato, você só pode sair na hora que você estiver liberado pelo mestre. Que tá Pelo mestre. Ou porque seja, senão... você só pode sair depois que você tiver passado o efeito Sim, e ele que sim. determina. Você Ele que agora pode determina. ir. Mas se tiver no Mas efeito, não pode sair de lá. Tinha gente que ficava maluco da cabeça. Via jacaré, cobra pegando ele se jogava no chão, gritava, e o mestre ia lá, acalmava, porque eles falavam que tinha o seguinte, que era 3 dias antes, não podia ter relação sexual, essas coisas todas. Se tivesse, o bicho pega. Aí pegava um efeito negativo, então, se tivesse. Estava em pecado. Estava em pecado. Misericórdia. Rapaz, aí os ficavam doidos. Então a gente não podia sair do local sem autorização, porque lá era dentro do mato, afastado 10 quilômetros da cidade, entendeu? A colônia é 5.000, agora, lá. Me diga uma coisa, por que chamava igreja? Tinha algum outro ensinamento a não ser a ficar malucão lá com esse negócio? Qual tipo ensinamento? Igreja, sabe por quê? Eles usavam a Bíblia? Não, a Bíblia não. Não usava a Bíblia, mas usava o zinário, que é o zinário que ele pegou. É como se fosse uma igreja católica, com o mesmo procedimento da igreja católica, sabe? Mas com outras ramificações dentro. Então, tem o inário, que são vários hinos. Então, lá na miração, dentro da igreja, toca-se de berimbau e tudo, violão, né? Faz a reunião, é muito organizado. Então tinha culto, era um culto mesmo. Culto. Né? Tinha os homens separados da mulher. Os homens separados da mulher. Os lados de cá, homem. Tinha hino, mas não tinha palavra, ensinamento? Tinha ensinamento, não? Não tinha. Mas era o inário mesmo. O negócio era para preparar a mente, o pessoal já ficar ali, já ficar, né, tranquilo, calmo, preparava o espírito e depois tomava uma golada. Tomava uma golada. Aí na hora que pegou o efeito, você está bailando lá, que chama bailar e tal, naquele ritual todo, homem para cá, mulher para lá, tudo arrumadinho, as mulheres tudo de verde, coisa mais fantástica. Então, por isso que para sair lá não é fácil. Lá, vamos supor, lá você pode sair. Mas quando eu entrei numa ramificação, aí você não pode sair mais. Qual é a ramificação? Tipo, você ganhou um cargo lá dentro? Não, eu entrei numa ramificação que são aqueles infiltrados que entram dentro do daime para misturar com droga, para acobertar o uso de droga, os traficantes, vamos supor. Repara, ele entra no daime e o daime é liberado. É droga, provoca um efeito semelhante às drogas, a cocaína e tudo, mas não dá vício, não vicia nem nada. Ele entra lá, alicia algumas pessoas, leva para o centro deles, onde tem a mistura com droga, onde ele também compra e vende droga. Quando a federal baixa lá dentro, eles mostram como se fosse um local, uma ramificação de igreja dentro da casa, ou como se fosse a utilização do daime. Nossa. E aí eles vendiam. É sério, isso é sério, esse negócio aí. Existe até hoje, rapaz. Então ele vai dentro. Isso não houve denúncias lá sobre isso? Não... Houve, mas... Como você falou com a polícia lá, então sempre tinha denúncias. Mas... E até alguns próprios centros já se corromperam. Ixi. Tem Mestre Irineu, o Centro Mestre Irineu, Irmão Geraldo, não sei o quê, tem vários, tem mais de 20, 30 lá distribuídos. Sim, mas você falou para mim no início da conversa que as pessoas que entram não podem sair. Não pode sair. Como foi que você conseguiu sair? Repara que não é que lá dentro da igreja, quando usa só o daime, lá você entra e sai à vontade. Mas se for daquele que você entrou, naquele que infiltrou lá dentro e te levou para outro local, onde se usa droga também, aí usa daime e droga. Cocaína, maconha, usa tudo. Ali é que você não sai. Porque ali eles não querem que saia, porque se sair pode denunciar eles. Porque aí na verdade, quem entra, quem se infiltra lá é aqueles que é de extrema confiança. E se a pessoa quer sair é porque tem algo errado que a pessoa pode entregar. Pode entregar eles, porque eles, igual eu te falei, é um jeito deles utilizar as coisas proibidas, uma coisa que é lista. E aí, quando entrava a federal lá, fazendo, a gente chamava lá de baculejo, no local, os caras escondiam as drogas, estavam tudo escondido, e só aparecia o que era natural. Só tinha as garrafas de daime lá e tudo, não, os caras
estão tomando daime. E aí, como é que tu ia saber se era daime? Não, mas tá tudo virado aqui das cabeças. Mas ninguém sabia, porque os caras ganhavam muito dinheiro. Era só cara de grana. Lá tinha Que ia lá os dentro. encontros turísticos, as pessoas que iam lá dizer, nunca tomou, ia por curiosidade, e eles pagavam para participar. Rapaz, lá na colônia 5.000, só para você ter ideia, colônia 5.000, o que tinha de gringo que vinha da Alemanha, ainda tem até hoje, ou de outros países, visitar o Brasil, nunca mais saía. Ficava lá. Mas você falou que o negócio não viciava, então não por que você só ficava lá? Não vicia? Não vicia, mas a comunidade, o modo de viver com a natureza, plantando, vendendo material, é uma vida que... E tinha até uma colônia lá. Era estilo naturista. 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 Então os caras gostavam muito. Muitos. Lucélia Santos, aquele Cazuza, vivia lá. Cazuza, Lucélia Santos, aquele brasileiro, né? Ia para lá, pegava o avião, ia para o céu do Mapiá. Mas então vamos para a parte que você saiu. Quando você saiu de lá, então você agora, se converteu agora no Evangelho. Vamos contar. Como foi a tua saída? Conta a tua saída. Na verdade, eu estava lá nesse daime, entrou alguém infiltrado, chamou para ir para casa, para outro centro. Vamos para outro centro. Fui para outro centro. Até então estava tudo certo, tomando daime e tal. Daqui a pouco aparece droga lá dentro. Não, é a mesma coisa e tal. E a gente vai se levando. E entrei nessa. E aí é quando começa a ter o risco. Você começa a se comprometer lá dentro. Porque os cara que participam, as pessoas que participam dessas outras partes, que mexem com isso, são os caras perigosos, porque os caras têm muito dinheiro, dono de hotel, dono de fazenda, entendeu? Imagina que a gente denuncia uns caras desses. Fala, não, ali os caras não é só daime, não, entendeu? O negócio fica feio. Fica feio. Então, é um risco que a gente corre. E aí foi quando eu quis sair. Já namorava minha esposa, eu falei, agora eu vou sair. Os caras... Minha esposa foi lá um dia, falou, ó, fulano de tal, embora que o cara até já morreu, mas o que era o dono, né, do negócio, meu marido vai sair daí. Não era nem casado, mas já era considerado. Quem falou isso foi quem? Da sua esposa? A sua esposa que falou isso? Que era minha namorada, mas a gente não tinha casado, mas já morava junto. E aí ele ficou brabo, esse cara, sabe? À noite, eram 6 horas da tarde. E a sua esposa era evangélica? Era evangélica. É explicado. E ela falou, olha, ele vai sair daqui de 15 dias. Em 15 dias ele está fora. Rapaz, esse cara ficou bravo. Pegou uma faca que ele tinha e batia assim. Depois pegou um pedaço de pau, arrancou da cerca. Ele ficou tão irado que ele arrancou um pedaço de pau da cerca e tinha um rapaz lá que era tipo um trabalhador dele. Faz tudo. Faz tudo. Pegou esse cara e bateu nas costas, que rasgou todo esse cara nas costas, para mostrar ela. Tá vendo aqui? Ele bateu nesse cara que rasgou ele e esse cara no chão. Depois pegou o punhal desse tamanho, daqueles punhal que tem a ponta assim, virou as costas. Ó, depois que o cara apanhou horrores, sangrando lá, para minha esposa ver que ninguém podia sair dali, que eu jamais ia sair dali. Virou as costas e pegou para esse cara que apanhou feio, rasgou tudo, entregou para ele o punhal, virou as costas, empurrou as costas no punhal. Agora vamos ver se tu quiser, tu pode me matar agora. E o cara chorava, se joelhou, pediu perdão, depois disso. E aí ele mostrar a ela, para ela, e eu olhando. Ele estava mostrando o poder que ele tinha de persuasão ali. O poder que ele tinha, que eu jamais ia sair, porque... Ou seja, ele dizendo, ele está dominado. Do mesmo jeito que esse aqui está assim comigo, tá assim. Você veja aqui, ó. Seu futuro marido também está. Já fiz o que eu fiz com ele, entrego o punhal para ele e ele não tem coragem de me matar. Porque ele podia só furar o cara, né? Até porque o cara era bem pequenininho, só para você ter. E o outro cara era um cara grandão, rapaz. Esse daí tinha 1,50 m por aí, o outro 1,90 m, 1,80 m e tal. Grandão e forte. Imagina. Loucura, que coisa maligna. Entregou para ele, minha esposa olhando, e ele falou, tá vendo aí? Ela falou, em 15 dias ele está fora daqui. Rapaz, esse cara enlouqueceu. E foi luta para mim. Foi luta porque eu falava, vou sair. Quando pensa que não, dava 3 horas da manhã, vinha uma mensagem, vai lá agora.
pegava o carro, pá, ia lá pro local. Ele me roubou o carro, roubou moto. Tem uma moto minha novinha, na época era uma Grale. Que ficou lá. Nota, ele pegou emprestado e depois falou, não, os bolivianos me roubou aqui. E agora é bom tu ficar quieto, senão eles vão vir te pegar. E aí eu tive que perder tudo. E pegava o carro, eu nunca deixei ele pegar para levar assim. Não, me empresta o carro. Eu não deixava. Caminhonete também não deixava. Mas a moto era zerada. Tinha assim. Sim, mas Bom, então, e a parte que você conseguiu sair? Como que foi então? minha esposa foi lá, falou 15 dias e tal, vai sair. Ele ficou irado e tal, e eu desejei sair. E comecei, ela frequentava a igreja, ela falou, vamos comigo na igreja. E eu fui. Eu me lembro até hoje que eu cheguei na porta da igreja, andava com esse cigarro, fumava demais. E eu falei, vou fumar aqui antes de entrar, né? E aí, eu falei, vou fumar antes de entrar. Mas aí eu botei o cigarro no bolso, ela falou, não, mas também não vai entrar com cigarro dentro da igreja. Eu falei, pois é. Eu não parava de fumar, era um atrás do outro. Tipo, um acendendo no outro, era a coisa mais louca. Aí eu entrei sem fumar. E aí eu fiquei 2 semanas, mais ou menos, frequentando com ela. Até que um dia lá, 2 semanas depois, o pastor faz um apelo, não fez o apelo. Foi interessante. Ele sempre fazia o apelo. 2, 3 dias que eu fui, ele fazia apelo. Quem quer aceitar Jesus e tal, aquela coisa. E você aí, fazia de conta que nem estava ouvindo. Eu nem estava aí. E tinha umas pessoas que vinham, aí eu falava, larga a mão disso. E aí, quando foi esse dia, na verdade, eu já tinha saído, porque a história daqueles 15 dias já tinha passado. Então, eu já tinha saído. Já tinha se desligado lá do centro já. Já tinha desligado. Não estava mais. E eu estava com medo deles me perseguir. Eu estava fora. Comecei a frequentar a igreja com ela. Levava ela e deixava na igreja e depois ia buscar. Ia tomar umas biritas por ali com os colegas e voltava, buscava. Até que eu comecei a entrar também. E foi quando, depois de algum tempo, um mês e pouco, o pastor, eu observava que ele sempre fazia esse negócio de chamar as pessoas, mas nesse dia ele não fez, ele olhou todo mundo, era até o pastor Sebastião, parece até o nome do cara. Olhou e tal. Falou, pessoal, hoje não tem ninguém aqui, todo mundo é evangélico, então nós vamos encerrar. Falei, que cara? E eu falei, mas hoje eu tinha falado lá no carro que hoje eu ia na frente. Hoje você ia aceitar então o convite, mas ele não fez o convite. Não fez, e eu falei, eu vou ter que ir, porque eu tenho que cumprir minha palavra. Mas o cara não chamou, eu falei, eu vou levantar. Rapaz, você não tem noção. Quando eu me aprumei para levantar, quando eu estou para ficar em pé, eu escutei todo mundo falar, pegamos o bobo, aquele coral, rapaz, dentro da igreja. Eu falei, cara, descobri. Aí eu, descobri. Falei, isso é uma jogada. Os caras pegam o cara, faz de conta que e pega o bobo. Falei, mas tu acredita que é uma visão que eu tive dentro? Isso aí foi na tua cabeça, na minha cabeça. Essa visão louca aí que estava invertendo a situação toda. Pegamos o bobo. Falei, então é uma jogada que pega os caras e tá só manipulando o cérebro deles. Eu falei, mas aí na mesma hora eu pensei, não pode ser, eu já assisti várias vezes, 4, 5 vezes aqui, e eu nunca vi falar isso. Isso não pode ser. Isso está errado. Levantei. Olha. Eu aqui, tá faltando eu aqui que você não chamou. Rapaz, o cara falou, rapaz, tu tá todo dia aqui. Eu estava sabendo, não, estou pensando que tu já era evangélico e tal. E eu fui na frente sozinho. E nesse dia foi sem o convite do pastor? Sem o convite. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, bom, agora... Eu falei, daqui a pouco esses caras estão me perseguindo aqui, vai me executar aqui. Porque matava tudo os caras que saíam. Eu lembro que eu vi pessoa saía no jornal até. Fulano foi esquartejado, não sei o quê. Ninguém sabia quem era. É o cara que andava querendo sair. Vou sair. Aí saía, era executado. E agora, falei, vou ter que ir embora daqui, né? Mas aí eu falei, não vou embora. Fiquei frequentando mesmo na igreja. Isso foi onde? Isso era em Rio Branco ainda. Rio Branco, lá em Acre. Fiquei 2 anos na igreja,
nunca vi ninguém da minha turma. Era muita gente que eu conhecia. E não teve Eu só ninguém não ia nas bocas de fumo, porque era engenheiro e tal. Eu tinha um cara que era o laranja, o cara que entrava lá, eu para pagava ele. comprar. Mas aí encontrei ele na rua. 2 anos depois, ele ficou louco, ele quase desmaiou quando me viu. Mas como tu já morreu? Tu já tinha morrido e agora está aqui fazendo. Não é possível que é você. Mas... Não, moço, eu tenho um negócio aqui, vamos ali. Falei, não, agora eu não preciso, eu aceitei Jesus. Tá? Expliquei para ele e levei ele para Jesus. Ele e a família toda aceitou. Aí os caras ficaram virados, porque descobriram que esse cara tinha saído também. Depois executaram ele. Misericórdia. Mataram feio, feio, feio. Pedaço para todo lado, sabe? Esse cara que foi, que é o Zé, não me lembro o nome do cara, Zelão, sei lá o quê. Esse cara que depois aceitou comigo, mas ele enfraqueceu depois e voltou. Quando ele voltou lá para dentro, os caras executaram ele, sabe? Até então ele estava dentro da igreja, protegido, sabe? Mas quando voltou, não voltou, os caras não tinham mais confiança nele, e aí Não, deve ter feito alguma coisa lá que os caras disseram, olha, antes que ele vá de novo para lá, foi. vamos Ele terminar não a carreira chegou a dele por denunciar aqui. ninguém, mas terminou. É. Bom, mas vamos Que contar a história situação, agora. que loucura, viu? Então, daí para cá, você casou, se Casei, transformou depois casei, aí fiquei lá. Ficou então firme então na igreja? Fiquei firme, fui depois para Palmas, né, Tocantins. Não, e lá no Acre, depois também na época já abrimos lá um capítulo, um dos primeiros capítulos da DONEP e agora no você começou Brasil. então a participar do projeto da DONEP. Foi. Em 1987 foi aberto esse capítulo lá, que é 179, que a gente que abriu o capítulo, e eu me tornei presidente, fiquei 3 anos e meio como presidente, e depois a gente eu fui para Palmas, do Tocantins, e o vice ficou como presidente na época, né? Até o Lorival Pereira, até já faleceu um certo tempo, um amigo lá. E aí eu fiquei em Palmas, e em Palmas não mexi já mais com a DONEP. Depois Brasília, e eu tinha parado com a DONEP, né? Eu não tinha mais envolvimento. Às vezes em algum jantar, alguma coisa, mas não tinha mais entrado no negócio. Vim para cá, na época, em 2019, porque, na verdade, vim passear e depois gostei. Aí foi teu encontro, então, a tua mudança para Portugal, foi em 2019 que você veio com a família? Não, só com a vim esposa? eu e minha esposa. Só veio para fazer turismo? Foi, aí tinha aquelas possibilidades, né, de ficar 3 meses e depois, se quisesse, podia fazer alguma coisa, se estivesse trabalhando e tal. Falei, quando eu vi que o que mais me trouxe para cá na época foi mais segurança. Porque a insegurança. Mas isso é até hoje, né? Muita gente vem para aqui hoje buscando segurança. Eu lembro, para tu ter ideia, eu morava em Brasília, mas um pouco antes de vir para cá, tinha ido no Rio de Janeiro, e meu irmão morava na Tijuca, na beira da praia. E eu falei, vou descer aqui para ir comprar um café, alguma coisa ali na padaria, né? Não, rapaz, tem que ter cuidado. O que é que você vai levar? Não leva nada, não leva relógio nem nada, porque é muito perigoso. Mas aqui é um dos lugares ricos aqui da cidade, de Caraí e tal. Não, 8 horas aqui já está. Sério? Falei, mas como? Desse jeito? Imagina que você pudesse andar na praia 8 horas da noite, 9, não podia. Então, quando eu vim para cá, que eu vi essa liberdade toda, falei, rapaz, vamos ficando mais um pouco. Fui ficando e estava até hoje. Até hoje. Já veio minha filha. Mas nesse período que você veio para fazer turismo, para ficar aqui, você acabou então ficando já de vez? Já fiquei de vez. Tanto é que eu só retornei ao Brasil 3 anos depois. Olha aí. Só 3 anos. Eu já estou aqui há 5 anos e pouco, 5 e meio já. E hoje você tem fui uma vez. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos. Todos estão aqui? Não, um mora lá no Brasil, ele, a esposa e os 2 netos. E tem um que mora aqui, a esposa e mais um neto, né? E a outra menina também mora aqui. Você chegou aqui em 2019, então 2019 foi antes da pandemia, depois veio a pandemia. A pandemia aqui. E aí parou, que é a questão, voltando a falar da DONEP, a qual hoje você é presidente do capítulo aqui de Lisboa, né? Que hoje tem capítulo aqui em Lisboa, tem capítulo em Braga e Porto também. E Porto também está tendo um reforço lá com Braga, tudo, né? Mas está junto os dois, mas ainda não virou capítulo ainda. E tem na Espanha.
né? Mas está precisando estruturar. Sim. Já teve melhor. Mas só em 2000, isso foi o quê? Em 2022 que voltou, então, a questão do capítulo aqui, que foi onde eu conheci você. Então, 2022 voltou e depois... A pandemia foi quando? A pandemia é 2020. 20, pois é. Não, então 2019 já tinha. Não. A Donep tinha antes, tinha, mas no período da pandemia, na pandemia parou tudo. Aí pronto. Uhum. Inclusive porque o presidente, não sei se tu conheceu, ele era interino do Sérgio, que mora lá em Dubai, né? Não, eu não conheci o Sérgio o antigo presidente aqui, não. O Sérgio, um engenheiro também, muito amigo meu, ele era o presidente da Donep aqui na época, 2019, mas o pastor que ficou como interino, porque ele não podia estar vindo toda hora aqui, recebeu depois uma grande oferta lá no Brasil de outra igreja e tal, para retornar, e foi quando ele acabou, a Donep fechou aqui. Mas é interessante a gente falar disso, né? Porque a Donep não é igreja, apesar que as pessoas que participam da Donep, né, muitos deles participam de igreja, participam de denominações, mas não é igreja. A Donep é uma obra maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer também há 15 anos atrás. Tem até a revista aqui, ó, o Kaká. Eu li aqui um pouco do testemunho dele, porque tem, né, a revista Voz, que é você não vê a Donep, né, lançando aí na televisão, lançando em jornais, mas tem seu próprio veículo de comunicação, que é a revista Voz. Aqui ainda tem pouco, aqui, né, Paulo? Mas no Brasil, em vários lugares, clínicas, hospitais e hotéis. No Brasil, nós temos... no Brasil, não. No mundo inteiro, já temos 1.500 capítulos. Aqui é o capítulo 1106. Na época, igual eu te falei, no Acre, o capítulo 179, que eu comecei. Então, você veja que começou em 72. Ó, lá na Bahia eu participava do 152. 152, foi antes, então um pouco. Começou no Brasil em 1972, Custódio Rangel, né, que foi o presidente, e hoje está o Altomir Cunha. Eu tive em 2015, participei daquele grande evento lá no Rio de Janeiro. Ainda não sei se tem ainda hoje o Arena, acho que não tem mais, não. O HSBC Arena, que é um grande espaço de eventos lá no Rio de Janeiro. Então, já que estamos tocando um pouquinho na Donep, então vamos falar da Donep. Pode avançar um pouquinho? Claro, a gente está avançando já. Como o Borivaldo está falando, temos a revista A Voz. Essa revista aqui, não sei qual é. Essa do Kaká. Então, essa do Kaká é uma revista dos homens, vamos dizer assim, né? Aqui temos nós trabalhamos com 3 segmentos. Os jantares, o chá, com as mulheres. Chá tem aqui das mulheres também. Das mulheres, né? As mulheres trabalham com chá. Nesse caso, do chá, só entra as mulheres no chá. A gente só vai lá só para ajudar alguma coisa, mas não participa. E temos também dos jovens. Tem os jovens. Aqui, então, nós estamos agora organizando... Que tem os workshopping. Isso, para fazer Pode fazer jantar, os jovens, mas geralmente se faz almoço. Eles gostam muito de churrasco, essas coisas, né? Aqueles encontros, né? Entre os jovens empresários. O negócio é buscar um network entre na verdade é o network, né? Encontro de pessoas, suas ideias e tudo, mas só que eles têm algo em comum, né? Que também foi transformação de vida. Correto. Nós temos também a editora, né, da Donep, aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse livro, muito bom, esse livro, Liderança Eficaz. Ensina muito aqui sobre liderança. Como é. Então, são vários livros da editora. Tem esse aqui e aqui também, do presidente. Esse livro aqui é sensacional. Inclusive, você me deu um de presente, que eu vou ler novamente. O Melhor Negócio do Mundo, por Custódio Rangel, ele que foi o fundador 1972. Da Donep, que hoje é o Altomir que está à frente, né? Que todo ano tem os grandes eventos lá no Rio de Janeiro. Mas esse cara aqui tem uma história sensacional. Hoje, né, pela essa questão de abertura da internet, você vai poder acompanhar. Inclusive, ele deu uma entrevista na Globo, no Fantástico, que tem uma história dele que é sensacional. O cara que tramou, né, o sequestro dele para levar ele a sequestrar e roubar tudo que tinha de casa, né, tramou tudo isso, e esperaram na frente da mansão dele lá no Rio de Janeiro. Só que ele passou pelos caras, entrou dentro da casa e os caras não viram. E depois os caras entraram lá para procurar ele e tudo e também não conseguiu ver ele. E depois esses caras foram presos.
É interessante essa história. Você pode procurar que tem acho que até a Patrícia que tá. É teu telemóvel que tá tocando aí. A Patrícia? Acho que é a Patrícia que apresentava o Fantástico naquela época, que ela estava entrevistando ele. E eu sei que esses caras foram presos e ele ficou sabendo dessa trama, que o motivo da prisão, que era a preparação desse sequestro, e ele se interessou em ir lá no presídio conhecer esse suposto algoz dele. E ele foi para lá e levou uma Bíblia de presente e perdoou esse cara. E interessante que ele acompanhou o processo desse cara enquanto ele estava preso, e depois que esse cara foi solto, ele deu um emprego para esse cara. E esse cara hoje, até hoje, ele faz um trabalho social que é ressocializar presidiários, né, que é um projeto, é um dos projetos sociais da DONEP, que é isso, é acompanhar, e esse cara que era o possível algoz dele, hoje ele está dentro dessa organização ajudando pessoas, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, essa história aí que me deixou muito encantado, viu, Paulo? É sensacional. E a DONEP é isso. É isso. Aí o pessoal fala, mas a DONEP tem o quê? Igreja? O quê? Não. Tem os jantares, como você falou, né? Que é o principal. Inclusive, temos um jantar marcado. O principal agora. Evento é o jantar. Que tem sempre um jantar nas cidades que tem os capítulos, que agora é dia 31 de agosto, marca aí. 31 de agosto. 31 de agosto vai ser onde, Paulo? Vai ser no Trip, ali no Costa da Caparica, num hotel maravilhoso que tivemos lá, né? Tivemos um jantar lá há alguns meses, e agora vamos ter esse jantar lá, então, dia 31, sábado, às 20 horas. E quem sempre está lá palestrando nesses jantares são pessoas, empresários, né, de renome, empresários que vão estar compartilhando a história deles, né, como que chegou ao topo de sucesso, então, a sua mudança comportamental como pai, como esposo. Isso é sensacional. Nós temos agora, para esse sábado, inclusive o palestrante, o Leiro, né, que é um engenheiro civil. Ele é baiano, né? Ele já está na Espanha, que ele vai ministrar agora em um jantar ali na Espanha, e dia 30 ele vai estar em Póvoa de Varzim, que é um jantar que seria em Braga, para não, como o presidente está no Brasil, o Milton, resolvemos fazer o seguinte, faz o jantar em Póvoa de Varzim, que fica entre Braga e Porto. Então, dia 30 ele vai estar lá. Dia 31 já está reservado o hotel dele aqui. Que é o jantar aqui. Na Costa de Caparica, 31 ele vai dar a palestra aqui para nós. Então, quem quiser participar, entre em contato, ou deixar o telefone aqui para você poder ligar para o Paulo. Pode falar comigo também, tá? Que eu vou estar reservando aí para você participar, porque é sensacional. Como já falou aqui, para jovens, para mulheres, homens. Aí você fala, mas eu não sou empresário. Isso talvez é o que você pensa, mas você deve ter uma responsabilidade, alguma coisa, e você pode também se tornar um grande empresário, porque tem relato de pessoas aí, né, como esse cara que era ex-presidiário, o cara que estava lá preparando tudo aí contra o Custódio Rangel. Hoje ele é empresário. Hoje é um cara que está envolvido no projeto também da DONEP. Então, isso é especial para você, tá bom? Não é religião, não é nada, encontro de pessoas, de empresários, de mulheres que vão estar compartilhando desse momento, e sem falar no ambiente, na comida, que é algo sensacional. É bom demais. Então, dia 31, Paulo? 31, vamos lá. Então, dia 31, eu faço esse convite especial para você. Paulo, quer deixar o telefone? Já fala aí? O telefone, então, é só fazer um contato. Pode até falar com o Morivaldo também, que vocês têm um contato aqui, mas o meu telefone é 968-493-660. Pronto. Fazer o contato comigo também, que a gente já anota aí. Ainda temos alguns locais lá, vagas, porque é o caso que a gente determina uma quantidade e também não pode extrapolar muito. Porque tem limite, né? O hotel aqui, eles determinam uma quantidade máxima de pessoas. Então, a gente começa então a fazer, a disponibilizar esses convites para o jantar, mas tem uma quantidade aí, limite. Então, aproveita logo. Eu vou até fazer um corte desse convite aqui para as pessoas poderem entrar em contato. Liga para o Paulo, então fala comigo no direct. Eu vou disponibilizar também lá no Instagram. Vou disponibilizar aqui esse corte que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, vale a pena você participar da DONEP. Como é que está o nosso tempo aí? Nosso tempo, a gente chegando no final, porque a gente tem uma reunião daqui a pouquinho já. Então, o pessoal já deve estar chegando por aí. Só contar pode falar. Está a minha história da profissional aqui. Já mudando um pouco da... vamos falar do Paulo engenheiro agora aqui em Portugal. Então, aqui em Portugal, eu já trabalhei em todas as coisas. Antes de regularizar a minha situação como engenheiro, trabalhei em outras obras aí, como encarregado e tudo. Eu fiz tudo. Bom, mas aí... Atualmente, eu estou já há quase 3 anos trabalhando na área de fiscalização de obras públicas.
Você continua nas obras aí? Eu sou nas obras, então eu trabalho na empresa chamada PMT, uma das grandes empresas daqui, empresa de fiscalização. É a mesma empresa que eu te conheci há 2 anos atrás? Sim, ou essa é a mesma empresa? É a mesma empresa. Então, eu estou nessa empresa, uma grande empresa, talvez uma das maiores aqui em Portugal, né? Até uma proprietária, engenheira Manuela, e o João Lamego, que é vice-presidente lá da empresa, é uma empresa muito forte, muito boa essa empresa. Então, a gente faz fiscalização de obras públicas. Você veja que já trabalhei fiscalizando obras das maiores empresas aqui, que é a TPS, Tecnorem, Wilk Build, são empresas que já até participaram com a gente no jantar. Então, os engenheiros também, maravilha. Eles participam também com a gente lá. Então, quer dizer, são grandes empresas e já fizemos obras, e aqui a gente fala o dono de obra, né? Que o dono de obra, no caso, agora estou fazendo uma obra que o dono de obra é a Câmara Municipal de Cascais, ali em Carcavélo, e já tivemos também a Suru, que é dono de obra também, e Segurança Social, e outras aí. Segurança Social, que você fez o trabalho lá em Arroio. Foi lá que a gente nos conhecemos lá. Verdade. Lá, justamente. Então tá aí. Quem quiser conhecer mais, né, do Paulo, bater um papo com a gente, eu, inclusive, né, vou estar presente dia 31, vou estar presente nesse belíssimo jantar. Tive no último, que foi sensacional. Muita gente boa, muito network, muitas histórias interessantes. E o preletor, que foi um baiano também que veio, né? Um cara sensacional, e dessa vez vem um que eu não conheço ainda, mas o nosso amigo já me ligou, Josias, falou, esse cara que tá indo, tem uma história excelente, Morivaldo, vale muito a pena você participar. Eu falei, minha esposa tá viajando, mas eu vou sozinho, mas eu tô lá, não vou sozinho. Sim. Já tem muitos amigos que participam, eu creio que você também, nosso convidado, vai poder estar lá com a gente, pra gente bater esse papo e poder confraternizar junto aí nesse evento, nesse grande jantar da Donep. Pois esse é o Paulo. Você conheceu aí a história, né? Cheia de controvérsia, cheia de loucura, né? O homem que participou aí do chá do Santo Daime, que fazia, né? Ia lá no mato buscar os ingredientes para fazer e tudo, estava lá dentro do processo. Acabou até entrando para a parte de confiança e também suspeita da situação, mas graças a Deus conseguiu sair. Graças a Deus. Olha aí, sensacional. Isso é bom demais. E parabéns, e leva o meu abraço lá para tua esposa, porque ela foi, né, o ponto-chave para te resgatar. Realmente é. É uma ela pequenininha, brava. Brava. Um abração, tá, para você, tudo de bom. Aquele é perfume precioso. Olha aí. Os perfumes preciosos, aqueles menores. Os menores frascos. Os menores frascos. Os melhores perfumes e os piores venenos. Mas é isso. Mas é isso aí. É um prazer também participar aqui com todos, né? Agora vamos ter uma reunião da Donep. Vamos falar sobre o jantar aqui. Falar sobre o jantar, e estamos aí aguardando que vocês nos liguem também para que possam também participar conosco desse jantar. Maravilha, então tá aí, gente. Para quem não assistiu do início aí, vai lá pro início, você vai conhecer, né, a história aí do Paulo Cunha, presidente do capítulo da Donep. O capítulo aqui é 1106. 1106, capítulo 1106. 1106. Aqui não pode falar meia. Meia aqui é para colocar nos pés. Então 1106. 1106 é o capítulo aqui de Lisboa. E agora, dia 31 de agosto, vamos estar aí, né, participando desse maravilhoso jantar, mais um jantar na Costa da Caparica, ali no Trip, um hotel sensacional. Uma vista linda, maravilhosa ali. Vista para o mar. Vista para o mar, então vai ser bom demais. E dá tempo, né, como aqui à noite só chega lá para 9 horas, então lá está marcado para quê? Para as 8. Para as 20 horas, né? 20 horas. Então, às 20 horas, vai chegar lá, você ainda vai pegar o pôr do sol, enquanto bate um papo com todo mundo lá, e depois vamos participar do jantar, depois vamos ver lá também a palestra, que vai ser interessante. Gente, beijo no coração, obrigado pela companhia de sempre aqui no nosso canal, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve no Falando Sério Podcast. Para quem não está também nos acompanhando lá no Instagram, também vai lá e segue lá no Instagram, Falando Sério Podcast, que você vai ver muitas histórias, assim como o do Paulo Cunha aqui hoje. Paulo, brigadão, tudo de bom para você, obrigado e tamo junto. Beijo no coração, gente, compartilha, comenta, manda para todo mundo aí. E até o próximo encontro.